Deixa eu só ampliar aqui a minha tela. Pronto. Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas, então, para essa segunda sessão do College GPS, Choosing Colleges, Seleção de Universidades. Então, eu e a Fernanda vamos falar hoje sobre como montar a lista de universidades para graduação, tá? Meu nome é Davi Medeiros, eu sou aqui de São Paulo, né? Estou na Universidade Presbiteriana Mackenzie e estou aqui feliz de estar com a minha colega Fernanda Freitas, que está na PUC-Rio. Fernanda, você, antes da gente começar, quer dar algum recado para eles? Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer enorme estar aqui com vocês e com meu colega Davi. Ao longo da apresentação, eu vou ficar de olho no chat, se vocês tiverem alguma dúvida. E ao final da apresentação, nós vamos colocar uns links muito bacanas para vocês. Então, fiquem atentos com a gente, tá? Tenha uma ótima apresentação. Perfeito, Fernanda. Então, vamos seguindo aqui com algumas informações importantes. O College GPS é um super evento que então foi organizado pela rede para falar do processo de admissão para a candidatura de vocês para undergraduate, né, para graduação. Semana passada a gente teve o panorama geral, né, US Education System aplicando para universidades. Hoje eu e a Fernanda estamos aqui falando sobre Choosing Colleges, seleção de universidades. Depois vocês têm o Test Preparation, preparação para provas, planejamento financeiro, Essay Writing, Supplementary Essays, então que vocês têm, além da Personal Statement, também os essays suplementares, cartas de recomendação, Common App, 2 sessões, então, porque é um formulário que tem muitos campos para serem preenchidos, assim como o CSS Profile. E no final, né, o Pre-Departure de Student Visa, para que possa orientar vocês a respeito da partida para os Estados Unidos. Então, com isso, né, com esse evento, a gente contempla o panorama, né, de aplicação para graduação nos Estados Unidos. Então, vocês podendo participar de todos eles, vocês vão ter realmente todas as informações necessárias para seguir de um modo muito mais tranquilo, tá? Gente, perguntas, talvez a gente possa ir vendo durante a apresentação, mas a rigor, vamos deixar a maioria delas para o final, a gente vai ter tempo, né, Fernanda, para ir respondendo também. Bem, o É que a Education... Sabrina não estava... eu não sei o que ela estava vendo, mas que eu não sei se todos vocês estão vendo o slide, o PowerPoint, aqui que o Ótimo. Davi está apresentando, porque eu não sei se a Sabrina não estava conseguindo ver. Sim, Não, tá Tainá todo mundo vê, sim, então tá. ok. Então o comentário era esse, Tá, eram porque as às vezes é questões uma todas. questão, se vocês estiverem no celular, né, pode estar, vocês precisam rolar, então, para poder ver, né? Bem, basicamente, eu acho que a maioria de vocês já sabe, o Education USA é a fonte oficial de informações sobre estudos nos Estados Unidos. São mais de 400 escritórios no mundo inteiro e aqui no Brasil, 42, né? Então, só reforçando, a Fernanda fica na PUC-Rio, no Rio de Janeiro, são 2 escritórios, o outro fica no IBEL. Aqui em São Paulo, nós temos o nosso na Universidade Presbiteriana Mackenzie e também na FAAP. A missão da Rede Education USA é promover o ensino superior nos Estados Unidos, oferecendo informações precisas, abrangentes e atualizadas. Orientadores da rede, como a Fernanda e eu, nós recebemos treinamento constante do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Falar sobre o Five Steps, que é a nossa metodologia. Fernanda, você gostaria de falar a respeito deles? Claro, com prazer. Se você está passando os slides? Para mim, pelo Não, menos, né? estão passando. Não está indo Não, para acho que está ti? congelado, não. Eu já estou na primeira página. É. Bom, Acontece o mesmo para os outros? Vocês estão na eu página do posso Five falar sem o Steps? slide, mas é que ajuda para as pessoas entenderem, né? Ah, com certeza. Olha, Tá congelou aí com- também. Então, vamos lá. Eu vou novamente, só para que a gente possa ficar no same pace, porque depois as outras Uhum. informações que vêm são igualmente relevantes. Ó, então, eu voltei para a apresentação. Vou colocar aqui do começo. Agora vocês veem a tela Five Steps do Não, Education USA? continua na capa. Se você for descendo pela barra lateral, Uhum. talvez seja melhor não colocar no modo apresentação.
Pode ser. Eu acho que talvez pela barra lateral, então. Vocês veem agora o PowerPoint, se eu... Sim, agora está mexendo. Certo? Assim Isso, todo mundo vê, gente? eu Ó, estou tô vendo. mexendo os slides aqui. Então, perfeito. Então, já Perfeito. mudou para ti, mudou para os outros. Tá? Tá, então, pessoal, essa metodologia foi criada pelo Education SA, levando em consideração que nós estamos falando de estudantes de todos os países, de diversas nacionalidades, diversas culturas, todos se preparando para candidaturas nos Estados Unidos. É uma missão muito grande, é uma tarefa enorme, e como toda tarefa muito grande, o ideal é que a gente divida ela em etapas. E seguindo essas etapas, podem confiar, essa metodologia ela funciona com todo mundo, vai ajudar vocês. A primeira coisa que você precisa saber é definir as suas opções. Você precisa entender as suas prioridades. Eu quero estudar graduação, mestrado, doutorado, um curso de curta duração, um certificate program. Eu começo a buscar as minhas universidades dentro das minhas opções. Dentro dessas prioridades, a gente vai falar um pouco mais lá na frente, mas pode estar o clima. Algumas pessoas se deprimem no inverno muito rigoroso. Será que é ideal você ir para um estado no norte dos Estados Unidos? Será que não seria mais sábio estudar na Flórida, por exemplo? Nós não sabemos. Você precisa também criar uma lista dessas universidades. Lembrando, são mais de 4.700 instituições de ensino superior habilitadas a receber vocês. Vocês não precisam ir para as 6, 7 instituições que sempre aparecem nos filmes, no noticiário, nas séries do Netflix. Existe uma gama enorme de opções maravilhosas, de altíssimo nível para receber vocês. E preparar-se para as provas. O Davi, quando a gente começou, estava perguntando quem está no terceiro ano, quem está no Gap Year, porque isso muda no sentido de criar um cronograma, quanto tempo você vai ter para se preparar para as provas, entender quais são essas provas, entender quais são essas universidades. Então, esse é o primeiro passo. Eles não é um passo termina e começa o outro, eles vão seguindo juntos, tá? Mas o segundo passo, agora que eu tenho uma lista provisória, eu posso pensar em como custear os estudos. Gente, isso é importantíssimo. Tanto se você puder pagar todos, custear todos os seus estudos, financiar, né? Ou se a sua família não puder investir totalmente. Tem oportunidades para todos os bolsos nos Estados Unidos. Você pode fazer uma lista voltada, por exemplo, para uma situação financeira em que a família não possa investir na sua educação nada. E tudo bem, mas você demonstra excelência acadêmica, você cumpre os passos, você vai concorrer de forma justa e equitária com os seus pares de todo mundo. Depois disso, você vai começar a se preparar para a candidatura. A gente cria o tal do cronograma, vê quantas universidades eu tenho, quantas redações eu preciso fazer, quantos testes, quanto tempo tenho. E aí, seguindo, Davi, pode ir. E aí, você fez a sua candidatura, fez as suas escolhas, entregou toda a sua documentação, preencheu todos os formulários direitinho, e agora é a hora de escolher a universidade para a qual você vai, né, a partir dos aceites que você tiver, e partir para o processo de emissão de visto de estudante. É um processo que é bastante intenso, mas ele é rápido. Então, alguns estudantes podem ficar um pouco confusos, os orientadores do Education USA podem ajudar vocês nessa tarefa, agendem uma orientação para isso também quando chegar essa hora. E, a partir daí, agora é se preparar para ir para os Estados Unidos. Todos os anos a gente promove um evento muito bacana, a orientação pré-partida. Nós reunimos todos os alunos aceitos em cursos de graduação, de mestrado e doutorado de todo o Brasil, suas famílias. Nós convidamos alunos de outros anos que já estão nos Estados Unidos, nós convidamos profissionais, representantes do consulado, para ajudar vocês a entender esse processo. É um processo que toda família se muda e você precisa de ajuda e nós somos especialistas, nós podemos ajudar vocês. E aí é isso. Faltou mais alguma coisa, Davi? Não, na verdade, só ia reforçar dessa questão do visto de estudante, que é a parte final do processo, como a Fernanda colocou. Porque, às vezes, alguns candidatos acham que eles já têm que começar a ver, que tem o visto de turismo negócios, troco. Não, é a última parte. Você precisa estar aceito pela universidade ou aceita, né?
para que a universidade possa, então, ter a tua comprovação financeira, enfim, e poder solicitar o I-20, que é o documento que vocês utilizam para ir fazer o agendamento da entrevista, né? Então, isso aqui é uma parte institucional nossa e nós vamos agora arrumar para o conteúdo dessa segunda sessão do College GPS. Antes, só reforçando que as universidades americanas indicam Education USA. Então, é uma rede, né, como havíamos dito antes, presente no mundo inteiro, com mais de 400 escritórios, né, espalhados aí pelos continentes, e a gente fica muito orgulhoso de que as universidades cada vez mais conheçam a nossa rede e também estejam referendando, né, os nossos escritórios. Exatamente. Vamos lá, então, gente, sobre o PassFit. Para quem chegou agora, nós estamos com essa segunda sessão do College GPS, falando sobre Choosing Colleges, a seleção de universidades. Entendemos que todos vocês que estão aqui estão aplicando para uma graduação. Então, tem alunos que estão aplicando para graduação, estão conosco hoje, que podem estar no 9º ano, no 1º, no 2º. Se estão nesses anos que eu mencionei, ótimo, vocês têm mais tempo para fazer a lista de universidades de vocês. Quem está no 3º e no GAP já está no ano de aplicação. Então, vocês estão considerando a aplicação para 2023, né? E nesse momento, nesse primeiro semestre, vocês estão montando o rascunho da lista, mas assim, uma lista um pouco mais robusta. O que a gente vai fazer hoje é poder explicar como vocês navegarem mais facilmente pelos buscadores mais utilizados pelos alunos que estão aplicando para as universidades de lá. Vocês veem nesse slide, então, uma ideia que nós seguimos de montagem da lista, né? Para uma lista de universidades, a College List de vocês de graduação, em geral, a gente sugere que vocês tenham entre 8 e 12 instituições. E por que isso? Porque com essa quantidade, vocês vão acabar tendo mais possibilidades de aceitação, né? E assim, é só escolher 12 instituições altamente competitivas? Não. É importante que vocês considerem as instituições que vocês desejam, evidentemente. É claro que algumas dessas instituições que vocês desejam muito, que são essas que aparecem primeiro aí, Dream ou Reach, vão ser as universidades que todo mundo tem em mente, ou como a Fernanda falou, que nós vimos nos filmes, nas séries, e que por isso a gente quer, né? Mas a gente pode pensar que dessas 12, talvez 4 sejam Dream, que são essas que vocês realmente querem, sejam competitivas ou não. 4 sejam Target, que são aquelas instituições que vocês, verificando os requerimentos, sabendo do TOEFL score, quer dizer, o score do exame de proficiência e outros requerimentos, vocês sentem que vocês estão dentro do que a universidade espera, em termos de performance. Então, é muito provável que vocês venham a ser aceitos por essas instituições. Inclusive, um outro critério que entra aqui é quando vocês usam os buscadores, e lá tem filtros para falar da competitividade dessas instituições, tá? Agora, tem outras instituições que são as safety, que essas vocês veem que vocês têm, diferente das targets, vocês têm, então, ainda mais condições de serem aceitos facilmente nessas instituições. Dentre elas, a gente pode citar, por exemplo, os community colleges, que têm um processo de admissão muito mais brando, exigem, por exemplo, em termos de exames de proficiência, um score menor, né? Então, vamos pensar que para Dream, 4 instituições, para Target, 4 e para Safety, 4. Isso como uma forma, né? Fernanda? Eu queria só acrescentar, não sei se você já terminou. Já terminou? Dessa parte, sim. Yes. Tá. Então, eu queria só fazer 2 colocações, assim, que a gente vai mostrar para vocês como utilizar os buscadores, mas vocês, ao longo do tempo, também vão começar a fazer sua pesquisa própria. E dentro dos sites das universidades, eles estão muito honestos quanto ao percentual de alunos aceitos no ano anterior, a média. Então, assim, uma universidade que aceita até 8, 10%
a cada ano, de todos os alunos inscritos, só 8 a 10% deles são aceitos, a gente pode chamar de uma Dream ou de uma Reach. Uma Target está de 10, 12 a 30, 35%, e uma Safety de 70%, 60% para cima. Isso é um critério. Agora, uma outra coisa também sobre Reach, Target, Safe, o que é Dream para você? Porque depois a gente espera que ao longo da sua preparação e da sua pesquisa você amadureça, todos nós, é um processo igual para todo mundo. O candidato amadurece e ele começa a encontrar quais são as instituições dele. E às vezes a sua instituição Dream, ela tem um percentual de aceite até mais alto que 8 ou 10%, mas ela é o seu Dream e é isso que vai importar no final. Então não percam isso de vista, tá? Só isso. Nossa, sim, inclusive a respeito da questão dos prazos, que vocês devem ter visto na sessão anterior, né? Quando vocês pensam em early, regular, essas dreams geralmente vão ser essas que estão em early decision, early action, né? E, nossa, isso é bem interessante, esses percentuais que a Fernanda trouxe também, porque, veja, a Harvard teve o menor percentual de aceite historicamente, né? Foi da casa dos 3%. Imagina. Então, exato. Então, vocês terem só instituições competitivas na lista, vejam, vocês estão... Isso é sempre importante dizer. Não, se o aluno não é aceito, não é demérito do aluno. É uma questão de uma admissão extremamente competitiva, com milhares de applications recebidos do mundo inteiro, né? Então, é uma decisão para as universidades até bastante difícil de ser tomada, né? E até a gente não pode esquecer que, diferente aqui do sistema educacional superior brasileiro, lá você muitas vezes será obrigado a morar no primeiro ano dentro do campus, ou vai escolher passar os 4 anos da sua graduação morando lá. E você vai conviver naquele campus, você vai interagir, você vai ajudar a criar, você vai trazer novas perspectivas. As universidades, elas, ao longo do processo de candidatura, elas também querem saber se você pessoalmente está alinhado à missão e aos propósitos daquela instituição. E às vezes é isso que faz a diferença. Então não é a sua excelência acadêmica. Por isso que a pesquisa é tão importante. Essa universidade, eu me vejo lá. Eu estou ali mesmo, é ali que eu quero estar. Onde é que está o teu desejo? E mostrar isso na sua candidatura, né? Exato. E aí que entra o best fit, né? Exatamente isso que a Fernanda está falando. Porque às vezes vocês vão ver que as instituições que todos nós temos em mente, pode ser que não seja um best fit para nós, no sentido do programa que eles oferecem, da vida no campus. Tem uma série de fatores que vocês precisam considerar quando vocês montam essa lista, porque vocês vão passar 4, 5 anos da vida de vocês lá, né? Então é bastante tempo. E isso vai definir a vida de vocês daí para frente, né? A carreira de vocês. Então isso é muito importante de pensar. Então nessa ideia de best fit, né? A gente pensa nas prioridades. Então, quais prioridades que eu tenho? A área é a questão das bolsas. Para nós, alunos brasileiros, geralmente, ter auxílio financeiro é muito importante, né? Da questão de informação que a gente possa ter, dos programas que as universidades possam oferecer, né? As exigências em termos dos requerimentos que cada uma delas vai fazer, porque assim tem um requerimento comum que a gente fala, foi falado na primeira sessão do College GPS, né? De vocês terem exames de proficiência, de vocês terem cartas de recomendação, né? E tantos outros requerimentos que vocês precisam preencher, mas vocês têm também os requerimentos específicos dessas universidades. Algumas vão ter vários supplemental essays, outras não, enfim, são coisas assim que vocês vão vendo com o tempo também, né, à medida que vão montando as suas college lists. E também as escolhas pessoais. As escolhas pessoais vão inclusive considerando a questão de a vida no campus, como tem agremiações com as quais eu me relaciono, que eu me vejo nelas, né? A questão de onde está essa instituição, se está numa cidade grande, se não,
são coisas que vão formando o best fit. Mas a área, por exemplo, que alguns de vocês já têm em mente, pode ser um grande filtro nessa busca, né? Assim como a área geográfica, pensando na questão do clima, né, que a Fernanda trouxe, e a questão de bolsas para alunos internacionais, porque viabiliza a possibilidade de nós estudarmos lá, né, é o outro crivo. Quando a gente pensa, então, nas prioridades, a gente vai pensar na área de estudo, né? Só para a gente começar a interagir um pouco mais com vocês aqui, que estão acompanhando ao vivo. Vocês podem falar, então, da área de estudo de vocês? Eu lembro que alguns já falaram antes da gente iniciar o nosso recording, mas se não se importarem em colocar novamente no chat. E eu também estou curiosa para saber se tem alguém aqui assistindo que não faz a menor ideia do que gostaria de estudar ou se está muito confuso ainda. Olha, física, relações internacionais, jornalismo, computer engineering, engenharia da computação, jornalismo, moda, ou ambas, major e minor. Legal. E alguém undecided on double major? Relações internacionais, human development, education. Legal. Ok. Gente, vocês estão muito bem. Não tem ninguém undecided aqui, parabéns. Não seria nenhum problema estar undecided, tá? Exato, porque lá vocês podem, na maioria dos programas, só definir major, minor, double major, enfim, no terceiro ano, né? Não tem ninguém aqui que esteja do nono ao segundo ano, tem? Eu estou assumindo que a maioria de vocês já estão no ano de aplicação. Também estou entendendo isso. Certo. Então, olha, a área de estudo que vocês têm aí já salvem, porque depois a gente vai ter um momento de simulação dos buscadores, aí vocês já podem utilizar esse filtro, né? O lugar. Então, o lugar, ele não só ajuda vocês a pensarem em questão estratégica do clima, por exemplo, se vocês vão para os estados do norte, vão passar invernos rigorosos, vão para os estados do sul, dependendo do estado, vão passar um verão muito intenso, mas também a localização geográfica está equiparada ao custo de vida. E um custo de vida menor quer dizer uma tuition, que é o valor anual que vocês pagam pelas universidades menor, o housing, que é a moradia menor, né? Também o meal plans, as refeições, enfim. Então, a gente sempre pede que, assim, se vocês estão considerando só universidades que ficam nas costas, leste, oeste dos Estados Unidos, que olhem também para as instituições que estão no interior do país. Como a Fernanda disse, são mais de 4.700 instituições de ensino superior nos Estados Unidos. Então, encontrar esse best fit nesse número, com instituições de tanta qualidade, tanta oferta, vai ser muito fácil. É uma questão de vocês saberem filtrar, né? Alguma coisa sobre a questão de lugar ou área antes de eu seguir, Fernanda? Não, acho que você falou tudo. A questão financeira é fundamental também, muito importante. E aí, gente, sobre tipos de instituição, né? A gente já vai falar mais à medida que a gente for utilizando os buscadores, mas a rigor já colocamos três definições aqui. A primeira é diferenciar instituições, né, que são, nós temos as publics e as privates. Vocês sabem qual a diferença básica entre public e private, assim considerando a aplicação para alunos internacionais? Podem utilizar o chat, gente. Vamos ver. Chegou. Isso aí, Tainá, muito bem. Exatamente, Tainá já fez essa pesquisa e já viu as bolsas, exato. Isso, Sabrina, muito bem. Estão alinhados todos, porque as universidades públicas, elas têm dois tipos de tuition, que é o in-state tuition, que é para os alunos que residem lá, cujas famílias residem, pagam imposto, então é um valor bem mais baixo,
e o out-of-state tuition, que é o valor que quem não é do estado ou é de fora do país vai pagar. É interessante dizer que, assim, por mais que tenham menos ofertas de bolsa em relação às privadas, eles ainda têm um valor menor da tuition se comparados às instituições privadas. Então, isso é muito importante de ter em mente. Né? E tem estados, por exemplo, como a Flórida, que eles têm um sistema que você é bastante competitivo, mas que você pode aplicar para tentar esse in-state tuition mesmo como aluno internacional, tá? Bem, isso públicos, universidades públicas e privadas. Uma outra coisa, universidades públicas em geral, assim, é claro que sempre vai depender muito da instituição, mas costumam ter salas maiores, né? Se você for pegar um tipo de instituição privada que é o Liberal Arts College, ele geralmente vai ter 25 alunos, né, por turma, né? Então, essa questão do tamanho também da universidade, que vocês vão ver nos buscadores, é bem interessante para vocês utilizarem como filtro. E tem um outro tipo de instituição, que é o Community College, que é uma instituição que não necessariamente tem um campus, assim, no sentido de ter housing e tudo mais, né, que vai oferecer os programas de 2 anos, que nós brasileiros vamos para fazer o que é chamado de 2+2, 2+2. 2 anos no Community College, a gente sai com Associate Degree, e com esses 2 anos transfere para um college ou university para completar o bacharelado. Fernanda, alguma coisa? Eu queria só completar sobre o Community College, que ele oferece o que eles chamam lá de Associate Degree, mas para um aluno internacional, o Associate Degree não quer dizer nada. Então, você precisa fazer os 2 anos. Mas a vantagem do Community College é que, principalmente com esse câmbio, né, entre o dólar e o real, para muitas famílias é muito complicado lidar com 4 anos de um tuition alto, de uma universidade, né, que tem uma tuition mais alta. As tuitions dos community colleges são mais atraentes, você pode economizar nesses 2 anos e não fiquem preocupados, porque os community colleges eles promovem feiras dentro das instituições para fazer transfer. Então, todos os alunos no final do 2º ano têm acesso a essas feiras, a um orientador educacional que vai ajudá-los. Alguns community colleges na Califórnia tem contato direto com as UCs, por exemplo, na área de tecnologia. Então, não é um problema, é, na verdade, uma ótima solução, porque a qualidade do ensino está ali também, tá? Exato, e é uma questão, como a Fernanda mencionou, tem o que eles chamam de agreements, né, que são os convênios que essas instituições, os community colleges, já vão dizer, olha, nós temos convênios, então a transferência é facilitada para X. Califórnia tem uma lei que o aluno que sai do community college tem uma vaga garantida na universidade, claro que desde que tenha um GPA de acordo e cumpra outros requisitos, né? E nisso, da questão da affordability, né, do community college, entra um critério muito importante para a busca, que é do financiamento. Então, a gente falou mais cedo das bolsas. Que bolsas são essas que são oferecidas pelas instituições que eu estou colocando na minha lista? Essas bolsas são para alunos internacionais? Importantíssimo. Né? São bolsas... Por favor, Fernanda. Não, importantíssimo. Eu só queria trazer mais uma coisa do Community College que eu vi outro dia no treinamento e achei muito válido. Se você fizer 2 anos no Community College e for para uma outra instituição, fizer o 2+2, você vai terminar, sei lá, em qualquer universidade. Você vai terminar numa universidade, não no Community College. Quando você termina a sua graduação, ninguém pergunta onde você começou a sua graduação. As pessoas perguntam onde você terminou. Então, não vai fazer muita diferença se você está preocupado, se isso é uma preocupação. Se eu estou trazendo as possibilidades de preocupação que a gente escuta de aluno, sim, não sim. precisa ser uma preocupação, né? Só isso. Não, com certeza. E tem muitas vantagens de community colleges. Na Video Library tem gravações de eventos com community colleges. Conheçam mais na Sim. feira, né, que está acontecendo, e imagino que vocês estão participando, mas a gente vai dar um reforço mais tarde. Vocês vão poder interagir e verem que realmente são grandes instituições. Vamos pegar o exemplo da Dr. Jill Biden, a primeira-dama dos Estados Unidos, que, mesmo sendo a primeira-dama, prossegue lecionando no Nova Community College.
Então, veja que... E ela é uma grande advogada desse tipo de instituição. E a gente também, como Rede Education USA, tem muitas vantagens para nós brasileiros. A questão do financiamento, então, vocês veem as bolsas, se são bolsas para alunos internacionais, que tipo de bolsas são essas? Se eles dão bolsa por mérito? Quando a gente pensa em bolsa, por exemplo, need-based, que são aquelas instituições que não vão olhar o quanto você pode pagar para a análise da admissão, né? São 6, uma delas é Harvard, outra o MIT, por exemplo. Então são muito poucas. Ou quando você pensa em as que são need aware, em que vão olhar sim se você precisa de bolsa para definir a questão da candidatura, essas candidaturas inclusive vão se tornar mais competitivas pela questão da bolsa. Mas é importante vocês saberem que tipo que eles oferecem. Se tem bolsa, por exemplo, atlética, esportiva, né? Se tem bolsa, por exemplo, vocês estão aplicando para Performing Arts, que tipo de bolsa que eles dão, geralmente a partir da audition, né, que é a audição que fazem com vocês, enfim, são vários critérios. A seletividade que já falamos, e a Fernanda ilustrou muito bem os percentuais lá no início, quando a gente falava dos termos que a gente usa para definir a college list, tá? Antes da gente seguir, alguma dúvida, gente? Por enquanto, a gente está falando de abstrações aqui de como montar a lista do best fit. Vamos ver aqui. Por enquanto, não. Por enquanto, acho que estamos indo muito bem. E nós temos uma audiência hoje também muito, né, bastante informada. Bastante sobre informada. O processo. Excelente, parabéns tá aí para vocês. Deixa eu passar para o próximo slide aqui. Bem, então nós vamos começar uma parte mais prática agora, que é falar dos buscadores. Vocês conhecem o Big Filter? Eu imagino que sim. Quem conhece o Big Filter, coloca um okzinho aqui, faz um ok na sua telinha. Perfeito. Olha, então, gente, o Big Filter é um dos 2 recursos que a gente costuma recomendar para vocês buscarem as instituições. O outro é o Niche. E hoje a gente vai fazer uma simulação de ambos aqui, tá? Bem, quando você entra no Big Filter, nesse novo layout que eles têm já de cara os itens para vocês procurarem. Então, location, majors, type of institutions, campus life, mais ou menos coisas que a gente já estava falando com vocês aqui antes. Quando a gente pensa em location, né, onde, então vocês acessam, né, location, states and territories, US, aí vocês clicando vão ter a relação dos estados. Já já a gente vai fazer isso. Seguindo, então, a área, né? Então, muitos de vocês que estão aqui hoje assistindo ao vivo já definiram sua área, então já vai ser um outro grande filtro, porque o database desses buscadores é geralmente o quanto de universidades que tem lá. Mais ou menos do Big Filter, se eu não me engano, são 3.600 instituições, né? Então, tem muitas cadastradas. Então, dependendo da área, se você coloca business, que é uma área que é oferecida pela maioria das universidades, vão ter realmente muitos resultados. Então, precisa filtrar para tentar chegar naquele número lá de 8 a 12. Chego de primeira em 8 a 12? Não. Vocês vão, de repente, começar com umas listas um pouquinho maiores, 20 ou 30, mas, enfim, para ir filtrando isso, tá? Tipo de instituição, então, ó, são 4-year, que é o College University, são 2-year, College Type. Fernanda? Não, eu só queria falar que eu também vou colocar um link aqui muito bacana, que nesse filtro de muitas universidades para a gente ir enxugando a lista, uma ferramenta muito bacana que a tecnologia nos trouxe são os tours virtuais. Antigamente, para você conhecer uma instituição, você tinha que viajar até os Estados Unidos e fazer um tour, e aí era uma fortuna, e aí ninguém fazia isso. Hoje em dia, existem plataformas que congregam
diversos tours virtuais de diversas instituições e você pode participar. Algumas instituições, você entra em contato, você consegue um tour virtual ao vivo. Sim. Então, não deixem de fazer isso, porque é muito importante que você se veja dentro daquele campus e pode te ajudar no filtro da instituição. Vou colocar no final aqui o link, tá? Nossa, sim. E o que a Fernanda trouxe é extremamente relevante, porque vocês têm uma ideia, assim, sai um pouco do mental, da imagem que vocês formaram da instituição, ela começa a se materializar. Então, esses campus tours, as orientandas que eu tenho do programa Oportunidades Acadêmicas, uma das tarefas que nós havíamos pedido para elas cumprirem é exatamente fazer o tour virtual de todas as instituições que elas escolheram, né? E inclusive, não só os tours, mas também agora por causa da pandemia, tem muitos eventos que essas universidades fazem. Então, falando de assuntos diversos, às vezes são os departamentos da universidade falando. Tem também one-on-one sessions, se você quer falar com um admissions counselor, por exemplo, officer. Então, tem muitas coisas para vocês realmente conhecerem, porque montar a lista de universidades é chegar nesse best fit mesmo, vocês conhecendo essas instituições, o que elas pedem, o que os alunos que vão, como são os alunos que estão indo para lá, então, porque vocês querem fazer parte desse time, né? E porque depois vocês vão fazer as applications, então tem as essays, e nas essays podem perguntar por que você escolheu essa universidade, né? Why Duke, por exemplo, né? E vocês têm que saber por quê, como vocês se veem depois de terem feito a graduação em Duke. Estou usando um exemplo aqui, né? E aí tem também as questões não só de 4-year, 2-year, que a gente já falou, 2-year sendo community college, como college type, public and private, mas também as instituições que têm o special mission, né? Então nós temos HBCUs, Historically Black Colleges and Universities, foram fundadas então por afro-americanos, Hispanic Serving Institutions, tribal colleges and universities, all women's, que são os women's colleges, que é um tipo de liberal arts, and all men. Fernanda? E eu queria trazer também assim, uma outra coisa. Existe a opção co-ed, né? Pensando em all women, all men, você vai ver lá a opção co-ed, quer dizer, você aceita estar numa instituição onde haja rapazes e moças, estudantes, homens e mulheres ali. As colleges com special mission, eles historicamente servem a comunidades específicas. Mas hoje em dia, você também pode entrar no Howard University, que é um HBCU, você pode entrar em Hispanic Serving University, você pode entrar em Tribal Colleges, e All Women, um exemplo muito comum é Barnard College, que é um Women's College, que é bastante ligado à Columbia University, e algumas das suas aulas são dentro da Universidade de Columbia, que é um co-ed. Então, não existe essa separação mais. Eles serviram a um propósito e ainda servem, logicamente, mas o espectro está muito ampliado hoje. Sim, e no que diz respeito aos women's colleges, hoje o foco é a montagem da lista, mas a gente sempre acaba indo para a questão financeira também. É uma excelente oportunidade de funding para as mulheres, sobretudo as mulheres que buscam a área de STEM, né? Ciências, tecnologia, engenharia e matemática. Então tenham isso em mente, né? No Oportunidades Acadêmicas, a gente geralmente sugere às candidatas, caso desejem, de colocar, então, women's colleges como Barnard, como Wellesley. Wellesley, aliás, é um excelente women's college também, que fica ali em Massachusetts. Tem opções interessantíssimas, né? Aliás, uma de minhas orientandas, ela ficou encantada a partir de um vídeo que ela viu de Wellesley. Não só ela, como eu também, acabou, então, se candidatando para essa instituição. Nós vamos agora para a simulação do Big Future. E aí a gente vai pedir, se vocês tiverem como, para acessarem o Big Future agora.
Fernanda, você pode deixar no chat, por favor, o link? E eu vou parar aqui o compartilhamento para que eu possa compartilhar a minha tela. Acabei de colocar o link do Big Future aqui no chat, se vocês quiserem acompanhar nos seus computadores, ou acompanhar aqui na tela com o Davi também. Davi, você está mudo. Porque às vezes vocês estão no celular, fica um pouco mais complicado. Obrigado, Fernanda. Deixa eu só ver aqui, para entrar aqui na telinha do Niche e no Big Future. Niche, aí eu já vou compartilhar com vocês. Enquanto estamos preparando a tela para abrir aqui, alguma pergunta, gente? Deixa eu só voltar aqui. Por enquanto... perfeito. Não, isso aqui é, então, a Fernanda colocando o link. Então, por enquanto, nenhuma pergunta. Eu vou compartilhar minha tela agora. Uhum. Vamos ver se funciona direitinho para vocês. Vocês estão vendo a minha tela Sim, com o Big Future, né? eu estou vendo. Perfeito. Olha, então, vocês acessam Big Future, que é nesse link que a Fernanda deixou. Se você já tem uma conta no College Board, vocês podem acessar com o perfil feito. Se não, como eu estou acessando aqui, vocês vão em Build Your College List, Find the Right College for You. Então, Find the Right College for You, Best Fit. Vamos pensar nisso. Aí vocês clicam aqui. Aí aparece, como a gente tinha mostrado no slide, Location, Major, Style and Campus Life. Vamos, assim, das que vocês já tinham falado, não vamos pedir de novo para vocês colocarem as áreas que eu já tinha colocado antes. Eu vou pegar aqui da Sabrina, por exemplo, Human Development, que é um pouco mais específica. Então, a gente vai dentro, já que o filtro, vocês têm as áreas, já está mais ou menos definido a área, vamos pensar em majors. Eu vou colocar aqui Human Development e ver se aparece alguma coisa. Porque às vezes, isso é importante, Human Development pode não dentro de aparecer uma porque outra está área, dentro de né? uma grande área. Isso. Ó, também não. Deixa eu só tentar assim. Pronto. Agora sim. Apareceu. Então, Human Development. Então, eu selecionei aqui. Vamos só com essa área. Mas poderíamos colocar outras, né? Porque a Sabrina colocou também International Relations, Education, não é isso? Então, Show Colleges. Aí vai mostrar aqui, olha, 187 colleges found. Já fica mais fácil, né? A montar a Muito lista com mais fácil. 187 do que 3.700, digamos assim, né? Aí vocês veem, e vocês já, a maioria de vocês já acessou antes, né, o Big Filter, que vocês podem começar a utilizar outros filtros, né? Sabrina, por exemplo, se a gente está aqui com a tua área e tem essa relação de 187 colleges, qual outro filtro seria importante para você utilizar agora? Vamos pensar no exemplo da Sabrina. Aí a Fernanda temos alguns em mente, mas só para ver como você faria. Financial Aid. Tá, então vamos para Financial Aid. Tá, então nós Então vamos vai ser para Affordability. Affordability. Né? Então, Financial Need Met. Você está buscando bolsa que cubra 100%? A maioria de nós está, né? Vamos colocar aqui 100%, então. Application Fee, se eles têm um Fee Waiver. Vamos colocar também Free to Apply, se eles têm esse tipo de... Aid for International Students, ali acho que é super importante também, né, Davi? Já vamos voltar, mas olha, o que acontece, às vezes quando a gente coloca uns filtros assim, do jeito que a gente tem interesse... Porque só do jeito que a gente quer, a gente não consegue... Você sabe, né, que quando... fomos para 2, né? Mas são só 2 instituições, Cornell e Connecticut College. Aí você já vem aqui
Yes, Fernanda. Eu acho que é super importante isso ter acontecido, é um bom exemplo, porque a coisa mais frustrante que pode acontecer é você chegar lá para outubro, já começou a fazer o rascunho final das suas redações e você descobre que a sua família não tem condições de investir uma determinada quantia na sua educação e você tem que refazer a lista correndo e muito angustiado, sem conhecer os colleges. Então, sabendo agora que, por exemplo, para Human Development são 2 universidades, por enquanto, pode haver mais, mas que inicialmente de 4.700 são 2, você já pode ou pensar numa pesquisa mais afunilada ou tentar outros majors que possam te levar para Human Development, não te tirar do seu sonho, mas que estejam de acordo com a sua possibilidade de financiar os estudos, né? É uma opção realista. Exato, é uma opção realista e assim, aqui, depois vocês montam uma planilha, né? É sempre importante que vocês tenham uma planilha em que vocês colocam o nome da instituição, a área, né? Coloquem também os scores que eles pedem, a questão em termos de, quando você pensa em competitividade, por exemplo, critérios e requerimentos, porque isso vai ajudar vocês a terem um panorama dessas universidades. Digamos que vocês coloquem 30 lá. Por exemplo, pensando no caso da Sabrina, a gente já tem aqui 2 instituições que podem oferecer a bolsa 100%. Então, essas provavelmente vão estar dentro das áreas de Dream na lista, vamos pensar assim, já que elas podem cobrir a necessidade financeira toda. E à medida que vocês vão acessando essas instituições aqui, vocês conseguem ver esses requerimentos, né? Já aparece aqui o SAT, quanto eles pedem, né? E coisas assim. Fernanda, agora essa está muito. Olha só que interessante, se você subir um pouquinho de novo para mostrar as 2 universidades. Sim. Olha só, Cornell, ela tem em média, ela oferece $29.000 de bolsa por aluno por ano. Connecticut College oferece 41, olha como subiu. E Cornell é uma universidade que todo mundo conhece, todo mundo fala, os filmes falam, as séries falam. Quantas vezes você ouviu falar de Connecticut College? É uma instituição menos, com menor qualidade, menos prestigiada? Não sabemos, eu acho que não, sabe? É muito importante você poder ver as suas possibilidades. Por exemplo, a questão dos testes. Não vai ser o assunto de hoje, mas, por exemplo, aqui ele já está colocando. A nota do SAT de Connecticut College é menor. Então, pensando na sua possibilidade também, fazer esse malabarismo do que eu posso, tanto financeiramente quanto do meu alcance nas provas, né? Exato. E eu acho que a gente tem uma interação aqui no chat, então Sim, sim, é parabéns, da própria Sabrina. Sabrina. Ah, yeah, great. Olha, então, viu? Nós temos, por acaso, então vamos aguardar. That's great. Aí, viu? E é interessante porque assim o SAT para muitas instituições é optional, mas a gente vê que alguns alunos acabam têm optado por colocar isso no cronograma e fazer também, né? E quando a gente pensa em instituições nos Estados Unidos, a gente fez esse filtro agora por uma questão de affordability. Dentro dessa, nós temos 2 filtros: a área e a questão financeira, né? Se a gente fosse pensar, tirar aqui, então, a gente limpasse esse filtro financeiro e fosse para location, Sabrina, Ou se então, colocasse mais um major, ou se colocasse mais um major, vamos colocar mais um major. Então, a International Relations. Pronto. Deixa eu só ver se vocês conseguem ver aqui na minha tela. olha que interessante, é muito comum nos Estados Unidos eles terem estudos de paz e conflict resolution. Então, dentro das áreas, olha só, eles já colocam aqui as Popular possibilidades. Majors. Eu vou assinalar aqui, Add. E aí, por enquanto, Olha como já subiu. deixa eu ver, porque para mim ainda está E aparecendo aqui como não, não, não 187. foi não, alguma coisa Então acho que ele aconteceu, não foi. não aderiu. Então vamos lá de novo. International Relations.
Certo. Vou add. Show colleges. Agora vai. Então, já tem 2 majors. Olha, aumentou consideravelmente. Quase 1.000 agora, quando colocamos na International Relations. Então, a gente aplica a mesma coisa. Vamos para 100%. Application fee waivers offered, free to apply when it's case, and aid for Tudo. international No students. caso, tudo. Né? Porque assim, a gente já está sabendo que tem essa Olha, proteção para alunos internacionais. 33. 33, já está bacana. Princeton, Yale, Brown. Vocês estão vendo como as universidades particulares estão aqui fortemente, e a questão da bolsa que a gente tinha falado antes, que elas vão dar mais bolsas. UPenn, Cornell de novo, Duke, Georgetown. Estão vendo? Muito legal. Tá? Então, isso aqui é uma ideia a partir de, olha, majors. Vamos pensar, então, que agora, já que a gente colocou essa questão do filtro da bolsa e temos 33, se a gente fosse pensar em um outro filtro para utilizar aqui, né? Vamos pensar nas admissions. Então, ACT, aí o score, aí você tem que pensar se vocês vão fazer o ACT ou não. GPA é uma questão um pouco mais específica, porque não tem uma métrica que iguale, né, os nossos sistemas de educação dos Estados Unidos e do Brasil. Então, a gente só tem alguma ideia do que pode ser o GPA. E lembre-se que essas ferramentas, essas plataformas, elas foram primeiro criadas para os alunos dos Estados Unidos. Então, a gente vai fazendo adaptações. E uma outra dica importante, assim, a gente está aqui usando a plataforma e ela é ótima e tem que usar mesmo. Mas você, num sábado à tarde, que ao invés de assistir Netflix, foi fazer sua pesquisa de universidade e pesquisou aqui umas 8 universidades, né? Porque você é bastante empenhado. Anota os nomes e vai para o site da instituição. Isso. Sai da plataforma de busca. Vai para o site da instituição, porque lá a informação estará mais atualizada. Aqui nem é culpa do Big Future, mas pode não estar atualizado. E a mesma dica para o Common App depois. Quando vocês forem inserir as informações lá, eles vão dar uma ideia para vocês, mas vejam no site, como a Fernanda falou. Né? Então, aqui, olha, nem precisa selecionar Most Selected, porque quando a gente vê os nomes que a gente acabou de ver, a gente já sabe quem são. A gente já sabe que a gente está, na melhor hipótese, no Very Selective, mas acho que nem está. Isso, exato. Então, vamos pensar se dentro dessas 33 tem Less Selective e Not Selective, para colocar, então, dentro das safeties, né? No college found. Então, que uma instituição que tenha Human Development, International Relations, que ofereça 100% de bolsa para alunos internacionais, né? E que seja not very selective, não é o caso meio aqui que mesmo. Não tem. Exatamente. Então, por aqui, está dando, gente, para vocês terem... Assim, eu sei que vocês já utilizaram um filtro, mas a gente está provocando vocês a respeito desses filtros de novo. Tá legal, assim como... tipo, vocês têm alguma coisa a considerar? Tem alguma sugestão de filtro para a gente utilizar também? Que a gente utilizou a partir do que a Sabrina tinha falado. Será que a gente não vai para o nicho agora? Acho que podemos, né? Porque podemos. Acho que basicamente, ó, location já tínhamos mostrado, type. Aí vão novamente, né? For 2-year college type, special missions, third options também, tá? Então eu vou parar aqui e a gente vai para o nicho. E eu vou colocar aqui no chat o link do nicho, para quem não tiver. Certo. Antes da gente seguir para o nicho, alguma pergunta, gente? Que audiência bem informada, não é mesmo? Mas eu tenho uma pergunta extra para vocês. Então, porque a maioria está no ano de aplicação. Vocês já têm sua lista de universidades formada? Se vocês têm, quantas universidades vocês têm na lista? Só para a gente ter uma ideia. Porque a gente já segue para o nicho, mas só para... Ih, olha só, eles estão fazendo segredo, Davi. Olha, então, Olha.
Maria, mais ou menos umas 8. Sabrina, 30 para escolher no máximo 14. Olha, veja o exemplo da Sabrina, porque realmente assim a gente começa com um pouquinho mais para poder tirar, porque inclusive, acho que a Fernanda já disse, mas reitero, essa lista de universidades que vocês estão montando agora no primeiro semestre, ela vai mudar até o último momento que vocês clicarem né, vocês hit the button para o early ou para o regular, vocês ainda vão estar pensando, ai, não vou adicionar essa, vou tirar essa. Muita coisa vai acontecer, né? Então, o quanto mais inteirada com essas universidades vocês estiverem, mais fácil vai ser essa escolha, tá? Aí, Felipe disse que está em processo de construção. Yes. Mais ou menos umas 20. Excelente. Muito bom. O processo de construção com 20 está ótimo. Muito legal mesmo. Estou tentando deixar somente 2, 3 Duas a três lives, mas está lives. difícil. Mas enfim, é que a gente acaba pensando, e dependendo da área mesmo, né, eles têm muito recurso também, né, as instituições dos Ivy Leagues. Isso que você está conhecendo, isso mesmo. É um Isso. processo, né, Maria? Você já deve ter passado assim por diversas pesquisas e agora você já sabe 3, com certeza outras você ainda está vendo. Muito bom Legal, isso. excelente. Deixa eu só acessar aqui a minha tela do nicho e compartilhar com vocês. Vocês estão vendo o nicho agora, né? Sim, eu estou. Certo. Bem, basicamente, então, eu acho que a maioria de vocês entrou já no nicho, né? Ele serve tanto para graduação quanto para pós. Então, se vocês têm amigos que estão aplicando para pós, eles, ao invés de entrarem em colleges aqui, entram em grad schools. Então, vocês clicam em colleges. Aí, o interessante do niche, diferente do Big Filter, é que já está tudo aqui. Os filtros vão ser mais fáceis nesse sentido, né? E aí vocês têm lá o college type, se é 4-year, se é 2-year, se é private, se é public. De repente, uma vez que a gente está pensando em questão de bolsas, de repente vocês tentam um primeiro filtro, uma primeira busca só com as privadas, e aí depois vão para as publics. Mas isso também depende do major, né? Vocês têm aqui a área para colocar o major, vocês têm A o área net price específica tem e o, a né, área o específica. guarda-chuva, né? A grande área e Exatamente. a área específica. Isso mesmo. Porque depois vocês vão definir isso lá no terceiro ano, mas se vocês já sabem a área como sabem aqui, já filtra bastante as instituições. Porque aí, quando vocês definem a área antes, vocês já estão começando a pensar no networking. Então, essa instituição que eu estou está numa uma área geográfica que tem empresas relacionadas à minha área que eu estou buscando, né? Se você for pensar em tecnologia, por exemplo, se você for pensar em performing arts, geralmente tem os hubs dentro dos Estados Unidos, né? Então, vocês, para estagiar, para essas coisas, né? Vocês acabam pensando nisso. Então, o cost, né? O net price, que em geral o cost of attendance, como a gente já falou, é tuition, é o housing, né? O meal plans e afins. O student body size, né? Sendo small, medium, large. Então, qual o tamanho das turmas, né? Também specialty, que é o liberal arts, all women, all men, HBCUs, que são aquelas que estão como special missions, né? no Big Future. SAT, ACT, admission process. Vocês clicam aqui. Então, no application fee, test optional. Então dá até para filtrar para ver quais são test optional. Então é bem interessante isso também. Early decision, early action, né? Porque isso depois vai ser importante. Vocês que já estão aí com um rascunho da lista já devem estar pensando em quais vocês provavelmente vão colocar como early decision, que é uma só, early action, que são algumas, e as outras que ficam como regular. E rolling admission aqui só para caráter ilustrativo. Os community colleges são rolling admissions, eles recebem os alunos em alguns momentos do ano, né? Não só agosto, setembro. Seletividade, olha, extremamente seletivos.
Religious affiliation, porque, por exemplo, eu estou baseado aqui numa universidade que é confessional, Universidade Presbiteriana Mackenzie. A PUC-Rio também é confessional, enfim. E do modo como há essas instituições confessionais no Brasil, há também nos Estados Unidos. Então, às vezes, tem até algumas oportunidades diferentes para vocês que professam a fé cristã, por exemplo. Tá? Então, é interessante ver isso. Bem, aí acho que nós podemos, Fernando, utilizar o mesmo exemplo da Sabrina, né? Utilizar as mesmas áreas, ou a gente pega alguma Deixa outra eu ver área de quem aqui, está com a tem gente. alguém aqui que colocou, eu acho que a gente colocou aqui. O Felipe falou, gente, que algumas séries da Amazon, elas têm virtual tour. Eu não sabia Interessante. disso. Olha, preciso ver de novo. Jornalismo moda, o Felipe, por exemplo. Vamos pegar do Felipe, ok. Então, nós vamos aqui, por enquanto vamos deixar private and public, for year. Vamos colocar também os 2 years, porque aí aparecem os community colleges. Aí nós vamos para o major. Ups, isso aqui. Está bem em cima do stop share. Então, desculpa, é fashion e journalism? Jornalismo. Tá, então vamos colocar aqui. Olha, aparecem 508 resultados. A gente coloca só jornalismo, né? A outra, deixa eu ver aqui se há um major, se eu não me engano a gente Fashion, coloca... e aí eu pergunto, é fashion design, é fashion management? Porque isso faz uma diferença grande, tá? Deixa eu só ver aqui. Se a gente colocar Fashion mais um, design. isso, a gente Fashion design, coloca Felipe. isso. Porque aqui, pelo menos, eu não estou lembrando, sinceramente, porque aí vai aparecer Fashion and Apparel Design, né? Se a gente colocar eles, essa área individualmente, vão aparecer 144. Mas ainda são bastante. É bastante, né? Muitas concentradas em Nova York, com certeza, né? Capital da moda. Mas eu, sinceramente, só não estou recordando agora, Felipe, como a gente coloca aqui as duas áreas como Eu a gente acho que faz, né? quando você colocar all majors, se all majors, você pode Eu acho que escolher. talvez no CL Majors, né? Que então a gente vem pelos programas, que aqui é como tem para a busca de graduates. E aí vocês vão buscando pelos programas aqui. Mas se não, o filtro fica avulso, né, com cada uma das áreas. Vamos então pelas duas, né? Vamos começar com jornalismo, e aí depois a gente vem para fashion design. Só clear, aí aparecem esses anúncios aqui. E claro que eu ia clicar no botão Stop Share, porque o anúncio está exatamente em cima do Stop Share. Pois é, né? Só para provocar. Só para provocar, mas vamos lá. Então, jornalismo. Então, aparece aquelas 508 instituições que eu havia mencionado. Felipe, então, vamos pensar nos filtros que a gente está vendo aqui. Vamos pensar dentro delas quais são selective and average and not selective? Ou você tem alguma outra sugestão de filtro para a gente utilizar aqui? A gente está utilizando o filtro da área, né? E aqui no nicho é bacana também, porque eles já colocam aqui acceptance rate e a nota do SAT. Financial Aid para International Students. Boa, Felipe. Isso, então vamos lá. A gente vai descendo aqui. Tem o Good for International Students, que a gente seleciona. 78. Então, de 508 passou para 78. Se a gente for pensar aqui dentro do admission process, não. Essa aqui do salary after the graduation.
Acho que a princípio, vamos colocar então como... Olha, se a gente colocar só as extremamente seletivas, 2. vão aparecer dois resultados, a Duke e a USC. Se a gente colocar... Porque geralmente são essas que vão oferecer, não só, mas a bolsa 100%, né, costumam ser essas. Então vamos pensar, já que o Felipe falou da questão da bolsa. Só voltar aqui, ó. Extremely selective and selective. A única coisa é que você tem que ficar voltando aqui para o lado, né? Quando você seleciona. Quando a gente coloca esses dois tipos, então a gente tem 6 resultados. Todas De elas... novo, Sim, Fernanda. você vai ver aqui, depois você vai lá para o site. Porque Exato. pode ter mudado a bolsa de um ano para o outro, pode ter mudado SAT range, por exemplo, pode estar test optional e de repente essa range não faz sentido aqui, né? Então Exato. tem... Mas só por... Bem, eles já estão nessa seleção, porque, né, Duke, 8% de acceptance e afins, né? Se a Uhum. gente fosse para o outro lado, indo para average and not selective, e a gente está considerando aqui no filtro Best for International Students, que é o que o NIST tem. Temos 52 resultados. Né? Então, Felipe, na área de moda, as bolsas são bastante restritas para alunos internacionais, não só na NYU, mas em outras universidades. Assim, tem algumas bolsas muito pontuais. ó, aqui já está com todos os filtros e a gente mudou para Fashion Design. Aparecem 21 resultados. Quando a gente utilizou todos esses filtros para Journalism, apareciam 52, né? Então, 21 a Purdue, Michigan, Brigham, tem que aparecer algo em Nova York, com certeza. Mas agora a gente está colocando average and not selected, né? University of Cincinnati, Miami University, New School, Pratt, que fica em Nova York. Enfim, por aqui vocês têm uma ideia dos dois tipos de buscadores que são mais utilizados. Deixa eu até ver aqui, temos mais interações no chat. O Felipe colocou aqui. E no NYU, por exemplo, não tem um histórico muito bom de bolsas para alunos internacionais, tá? É porque no NYU, para quem busca áreas que estão ligadas com a cidade de Nova York, né, como moda, né, cinema, teatro, realmente, assim, acaba sendo uma instituição que a gente tem em mente facilmente, né? Uhum. Eu vou parar aqui o compartilhamento, porque a gente tem mais uns 15 minutinhos e eu só vou fazer alguns announcements e deixar um momento para as nossas questões, tá? Deixa eu só E voltar enquanto ele aqui. faz os announcements, eu vou colocando aqui no chat os links que a gente gostaria de deixar para vocês. E aí a Tudo gente, bem, Davi? com certeza, aí depois que a Fernanda colocar os links, aí a gente entra nas questões, vocês abrem o microfone, que vocês acharem melhor, tá? Deixa eu só compartilhar aqui. Bom, então, enquanto a Fernanda está inserindo as informações, a gente já vai fazendo esses announcements. Tem alguns recursos da rede que são muito importantes que vocês, enquanto estão montando a lista de universidades, né, estão procurando bolsas, estão fazendo step 1 and 2 daquele 5 steps que a gente mencionou, vocês se preparem também para as etapas posteriores, né? O step 3, quando vocês estão completando o application. E as essays, vocês já podem começar a fazer o exercício com os prompts do Common App, que já liberaram, por exemplo. É claro que a gente vai ter uma sessão exclusiva depois sobre essay, duas, na verdade, incluindo Supplemental Essays também. Mas já comecem a utilizar o Essay Writing Resource Center, que é essa ferramenta com 9 módulos para vocês desenvolverem a escrita em inglês acadêmico. Então, vocês com certeza vão redigir essays com muito mais confiança se utilizarem essa ferramenta. Faltou, vocês têm dúvidas, por exemplo, ainda
não têm tanta segurança em relação ao inglês, utilizem os recursos da embaixada, como o American English, né, .state.gov, podcasts, tudo que vocês puderem incorporar à rotina de vocês, né, tendo uma meia hora por dia, mais ou menos, ou pelo menos, de contato com a língua inglesa, vai deixar vocês mais confiantes para a hora de fazer os exames de proficiência, para a hora de redigir as essas, enfim. E são temas das College GPS Sessions como um todo, mas a gente acaba abordando, né? E quanto ao inglês, eu tenho encontrado no Instagram muitas páginas de inglês muito legais. Todo mundo é um pouquinho viciado no Instagram. Todo Sim, mundo fica rolando aquele, né, aquele feed ali. Se você tem no seu, entre as páginas que você segue, páginas de inglês, nos stories deles, eles têm, eles fazem quizzes, eles têm quadrinhos informando, dando sugestões de palavras, de vocabulário mais adequado para determinadas situações. Então, eu acho que é bom também porque é ficar próximo da língua. É ir absorvendo, às vezes, e nem pensar agora, parei. Parar também para estudar, mas ter sim. isso, né? Exatamente. E aí, dentro disso, por exemplo, vocês estão pensando em aplicar para as universidades lá e, de repente, querem fazer um programa de verão. Tem o Education USA Academy, que é esse consórcio com instituições de ensino superior nos Estados Unidos. Deem uma olhada. De repente, vocês querem testar as áreas, né? A gente tem muitos eventos, né? Vamos falar da feira agora de novo. Hoje tem mais uma sessão, a Feira Virtual Education USA Brasil. Só Com o vendo Davi, se você gostou do Davi, você isso, pode ter eu Double Davi estarei Today. lá, isso é verdade, vou ajudar no chat. Ó, então, a Fernanda já deixou o link do Essay Writing Resource Center, que é esse curso com 9 módulos que eu mencionei, American English, o Education USA Academy, a nossa agenda, então, para vocês verem os eventos com as universidades americanas que estão ocorrendo. Agora, essa semana tem a feira, mas tem vários que são feitos pelos escritórios da rede no Brasil inteiro. Já aproveitando para convidar vocês para amanhã, nós vamos ter uma live com o Colleges of Contra Costa, que são da Califórnia, tem Community College, vai ser pelo Instagram, @educationusasp, tá? Então, vocês podem entrar na nossa agenda e participar. Aí tem também o link para inscrição da feira. Está todo mundo inscrito, participando da Feira Virtual Education USA Brasil? Olha lá, hein, gente. Não perder essa chance, não. Ah, bom, muito Felipe bem. está, olha, porque são mais de 45 instituições de ensino superior de lá. Então, uma super Isso. oportunidade. Não só de E ouvir, depois de né? Por favor, Fernando. Não, depois de cada sessão, os admission officers, os representantes das instituições, eles oferecem um link específico para que você converse com eles diretamente. Gente, essa chance é única. Você entra no site Exato. das instituições, não tem nome, os departamentos não têm nome, não são feitos de pessoas, de acordo com os sites. Você tem a chance de ter um nome, um e-mail específico para onde você pode mandar uma mensagem, pedir uma informação. Isso é preciosíssimo e é tudo gratuito. Exatamente. E assim, essas chances, elas são únicas e então se puderem, assim, pensando nas sessões que vão ocorrer até sábado, façam uma pesquisa sobre a instituição, vejam os requerimentos de graduação, de repente é uma chance de vocês já esclarecerem uma dúvida agora com esses representantes, tá? Às vezes são os próprios diretores de admissão que estão aqui conosco, então é muito importante. Se vocês não estão ainda inscritos para as outras sessões do College GPS, esse link do Zoom que está no chat é para isso. Então, por favor, a gente sugere que vocês possam estar nos outros também. O link do YouTube é da nossa Video Library para vocês verem as gravações de todos os eventos que a gente tem, inclusive com as universidades americanas, né? E esse último aqui é o que você tinha mencionado dos tours virtuais, né, Fernanda? O New Isso, Visits, isso. né? É. Então, é bem legal isso também. Aqui já tem a imagem da nossa feira virtual, que ocorre, então, até sábado. Então, super sessões aí para vocês saberem mais, né, como é a aplicação. Tem dúvidas? Bem, além do College GPS, já mencionamos, estamos aqui hoje com a segunda sessão. O plantão
Education USA Brasil, se vocês têm dúvidas, então, vocês têm praticamente todas as semanas Education USA Advisors do Brasil Não, é inteiro, praticamente todo dia, né? Porque todos os a dias. gente tem o Brasil, a gente tem o plantão do Brasil, a gente tem o plantão de São Paulo, tem o plantão de Curitiba, tem o plantão do Rio de Janeiro. Então, Exato, assim, todos os dias. quase todo dia tem um plantão. Então, é uma chance de vocês estão com aquela dúvida específica, às vezes não precisa mandar um e-mail para nós, vocês têm um plantão, já esclareçam conosco diretamente, né? Inclusive, às vezes tem mais de um orientador. Isso. E a Sabrina está perguntando se é sobre todos os aspectos da application. Sim. Sim. Você tem uma dúvida pontual, você vai lá. Eu estou aqui escrevendo, eu não sei uma palavra. Eu tive uma dificuldade na ferramenta de busca. Sim. Como será que o que será que está faltando aqui no meu School Profile? Não sei. Qualquer dúvida. Se a gente não Isso. souber, a gente vai procurar quem sabe. Aí a gente conta com o apoio da rede, porque as experiências, né, vão sendo trocadas sempre, né? Isso. College GPS que estamos tendo hoje, então só voltando aqui às sessões, só para lembrar vocês, né, até o final do ano, é 26/10 com pre-departure. Aqui os contatos da rede, dúvidas, contato@educationusa.org.br. Sigam então as mídias sociais, Education USA BR, que é do Education USA Brasil. É claro que eu vou, como Education USA Advisor de São Paulo, puxar a sardinha e pedir para vocês também seguirem a gente nas mídias sociais de São Paulo, @EducationUSASP. Eu vou E parar aqui. Education USA Rio. Rio. Isso, puxamos a sardinha de ambos os lados. Exatamente. Gente, olha, então nós temos mais alguns minutos para perguntas. Fiquem à vontade para abrir o microfone se vocês quiserem. A gente espera que essas informações que a gente trouxe, a Fernanda e eu, possam ter elucidado alguns pontos que vocês ainda estavam com dúvidas a respeito de choosing college, né, a seleção de universidades. E como a minha chefe sempre diz, estudar nos Estados Unidos é muito mais fácil do que você imagina. É verdade. É verdade. Então, aguardamos algumas perguntas que vocês possam ter antes da gente encerrar a sessão. Excelente pergunta, Felipe. Em qual mês é recomendado que tenhamos a nossa college list pronta? Quando pensamos no ano de aplicação, que para vocês é esse, visando aplicar para 2023, o primeiro semestre é quando vocês estão montando a lista de instituições, estão pensando em recomendadores, estão fazendo talvez já o exame de proficiência. Se vocês puderem ter um rascunho muito bem elaborado dessa lista, né, até antes de abrirem os applications lá em agosto, melhor. Se puder ser agora no próximo mês, excelente. Né? Porque, assim, talvez chegue, como a gente viu, por exemplo, 30 instituições, então vocês têm que narrow down isso, aí vocês usam os buscadores, né? Usam as informações que estão no site das universidades também. Fernanda? Eu ia dizer só que, assim, se você for pensar em otimizar seu tempo, quem está no Gap Year talvez não, mas se você está no terceiro ano, é sem dúvida o ano mais importante da sua vida escolar, antes da universidade. E é um ano de muitas emoções que você merece curtir. Além disso, nenhum orientador do Education USA vai dizer para você não tentar o Enem. Nós estimulamos que você tente o Enem, você ainda tem o Enem nessa brincadeira. Então, pessoalmente, eu entendo, não sei se o Davi concorda, que o ideal é que no primeiro semestre você tenha resolvido o seu TOEFL, o seu SAT, ACT, se tiver que fazer, o seu School Profile, tenha encaminhadas as cartas de recomendação e a redação do Comunep. Porque a redação do Comunep, por exemplo, se você entrar hoje no Comunep, você já sabe quais serão as redações para o próximo ciclo. Então, escolhe seu tema, já começa a fazer. A redação é diferente da redação. Todo mundo que está aqui sabe disso, né? Porque vocês estão muito bem informados. Então, faz isso agora, porque aí no segundo semestre, se precisar fazer um novo TOEFL, você faz. E aí você se concentra nas redações das universidades. Olha, e os prompts já estão aqui, ó. Já estamos entregando delivery aqui para vocês, os prompts do Common App desse ano.
Também tem a questão do resultado. A Anabela está perguntando aqui: resultados de Olimpíadas de Conhecimento podem somar no processo seletivo? Ou você vai colocar dentro das suas atividades extracurriculares. Então, dentro da Video Library, você já tem um excelente Common App Workshop gravado com a Simone e o Jefferson, falando sobre o Common App e sobre a questão das atividades extracurriculares e honors. Se você quiser, já dê uma olhada lá. Vamos falar Davi, disso no College GPS esse ano. Yes. Estamos rumando para o final, infelizmente, estão pedindo para a gente Vamos terminar aqui sair para a porque próxima nós temos session. isso, a próxima session. Então, acho que tá, só rapidinho aqui a última pergunta do Nossa, Felipe. e eu, Young Scholars, excelente. Sim, com certeza, porque além de tudo é uma experiência, se você for selecionado, né, Felipe, para que você vai viver e que vai trazer as essays, talvez estar nas essays em outros campos que você preencher das applications. Gente, só por causa do evento que a gente vai ter, que a gente já aguarda vocês lá na nossa feira. Então, participem dos próximos eventos com a gente. Então, hoje é a feira, de todos os webinars, enfim. Agradecemos muito a participação de vocês hoje ao vivo e de quem depois estiver assistindo a gente na gravação. Fernanda, obrigado, então. Foi um enorme prazer, muito bom. Igual. Então, gente, boa sorte. Contem com os escritórios da Rede Education USA para ajudar vocês aí nesse processo de escolha das universidades. Tchau, tchau. Tchau. Vamos fechar aqui? Fechando.